A Câmara dos Deputados Federais aprovou hoje a chamada PEC da blindagem, que vem sendo tratada de diversas formas. Pela esquerda e pela grande mídia, vem sendo atacada como se fosse uma manobra para garantir a impunidade dos deputados e senadores. Será que realmente é isso? Será que isso é a realidade? Ou será que estamos aí diante de uma proposta que será essencial para defender a democracia, a soberania do voto, a liberdade de expressão dos parlamentares eleitos pelo povo? Isso, principalmente, tem que ser abordado agora, depois do que a gente tem visto nos últimos tempos. E hoje, aqui no canal Ricardo Sete, você vai entender a verdade sobre essa PEC, porque tanta gente poderosa está com medo dela. Ministros, será que vão perder muitos poderes sobre os deputados, senadores? Talvez o voto possa ter mais efeito sobre aqueles a quem elegemos? Deixa aí também o seu comentário que você acha a respeito do assunto. A chamada PEC da blindagem, ou PEC das prerrogativas, foi aprovada hoje na Câmara e segue agora para análise no Senado. O que diz basicamente essa PEC? Ela diz que nenhum deputado ou senador poderá ser processado no Supremo Tribunal Federal sem autorização da Casa Legislativa. Seria aí um passo importante. Além disso, ela estabelece que só poderá haver prisão em flagrante nos casos de crime inafiançável. Mesmo assim, a prisão também só se mantém se a Câmara ou o Senado confirmarem em até 24 horas. Ou seja, o parlamentar, né, não fica imune a tudo, mas ganha uma proteção necessária para, no caso, né, se for refém de decisões políticas, por exemplo, de ministros da Suprema Corte, pode ter aí um alívio diante da Câmara. Isso é impunidade ou é simplesmente devolver aí ao parlamento o respeito que a Constituição lhe garante? O que é que você acha desse posicionamento que passará a ser abordado caso seja aprovado também no Senado? E por que, né, ela já existe? Quantas vezes já vimos parlamentares de direita sendo perseguidos? Quantas vezes assistimos aí prisões ilegais, censuras, cassações que não nasceram das urnas, mas do gabinetes togados? E a PEC, que surge exatamente para isso, criar esses abusos, garantir que os deputados e senadores possam exercer o mandato que o povo lhe deu, foram escolhidos. Uma PEC contra o autoritarismo, uma PEC que vai contra a ditadura de ministros que se acham donos do Brasil. Inclusive pode fazer passar o tal impeachment de Alexandre de Moraes, que muitos da direita dizem que não passa porque estão com o rabo preso no Supremo Tribunal Federal. A esquerda e a mídia, até certos setores do judiciário também, têm aí chamado essa PEC, a PEC da impunidade. Mas repare aqui uma contradição. Quando um deputado conservador é perseguido, eles aplaudem. Mas quando é um aliado deles, está aí na mira, correm para pedir respeito às garantias constitucionais. O problema é que a esquerda não quer igualdade, eles querem o controle, querem o legislativo, querem os deputados e senadores aí de joelho diante do judiciário. Nesse momento, né, eles têm o aval do judiciário para isso, talvez por isso também não aprovaram a PEC, e aí é um tema importante para ser debatido, inclusive, né, sobre as questões relacionadas a ministros que não têm avançado devido a essas questões aí dos ministros também manterem os parlamentares debaixo do pé. O parlamentar vai continuar podendo ser investigado e processado, só que agora, né, com o aval da Casa Legislativa, que isso poderá tomar os ritos certos. E aí, né, não existe uma carta branca para cometer os delitos. Não existe o tal da impunidade. O que muda é que quem decide é quem foi eleito pelo povo, e não quem está no cargo, nem voto. Isso sim passa a ser talvez mais democrático, e talvez a soberania popular possa cada vez mais se valer. Talvez seja aí um passo importante, né, tire essa tal impunidade que pode ser colocada não como um viés exatamente correto. E diante dessa situação, né, vivemos a situação perigosa no Brasil, onde ministros decidem quem pode ou não pode se candidatar, quem pode ou não falar, quem pode ou não pensar diferente. Isso já não é mais democracia, é o tal da ditadura da toga. E a PEC vai buscar exatamente restabelecer essa questão entre os poderes e não dar privilégios, mas limites. E toda democracia saudável precisa de limites. E aí precisa realmente colocar um limite dentro do Supremo Tribunal Federal, que passou a administrar o Brasil
sem precisar do legislativo a partir de muito tempo. Essa PEC vai servir principalmente para proteger a voz do eleitor. Quando o parlamentar conservador é perseguido, não é só ele que está sendo calado, é você, sou eu, todos que votaram nele que está sendo silenciado junto. E a PEC garante que o seu voto seja igualmente respeitado até o fim. Quem tem medo dessas propostas é quem gosta de manipular as regras do jogo, quem teme perder o poder absoluto de derrubar adversários políticos com decisões monocráticas, como a gente tem visto aí bastante nos últimos tempos, onde um ministro só decide a vida e talvez a política de todos que estão ali contrários às ideias daquele político que está no poder. E não se engane, campanha contra a PEC, a campanha está sendo gigantesca. As manchetes, os comentários, os influenciadores pagos, todos eles pedindo aí seguindo a mesma narrativa, tal da impunidade. Mas vamos inverter a pergunta. Quem é que está blindado hoje? Quem pode falar o que quiser, decidir como quiser, e sem ser sequer contestados? São apenas os ministros do STF, quem os apoia, quem controla, quem cala, quem prende, quem solta, os ministros do STF. Ou seja, a verdadeira blindagem já existe, não é no Congresso, é no Judiciário. Apenas devemos mudar então, colocar a blindagem em quem o povo realmente manda, pode colocar e pode tirar. E por isso, o que está em jogo aqui não é se o parlamentar pode ou não ser preso. O que está em jogo é se o povo vai continuar tendo a voz ali no Congresso, ou se vivemos em uma ditadura de 11 ministros que se consideram acima da Constituição, mandando em tudo. A PEC aí passa, além de tudo, ser um grito de resistência. É a tentativa de devolver o Brasil para o povo e não para uma elite togada que governa sem ter recebido um voto sequer. E aí, na maioria das vezes, passa a judicializar em favor daqueles que os indicaram. Portanto, não se deixe enganar pelas narrativas que estão sendo postas por aí, porque a PEC não é da impunidade, ela é da liberdade, não é da blindagem dos políticos, mas da blindagem da democracia. É a PEC que protege a sua voz, o seu voto, a sua escolha, e é por isso que tanta gente poderosa tem medo dela, porque vai tirar o direito de muitos derrubarem nossa voz. Porque quando o povo entende a verdade, a mentira não dura por muito tempo. A gente tem visto isso acontecer nos últimos dias, nos últimos meses. Tudo que a gente viu relacionado a partir de 2022, quando o povo vem sendo silenciado, a mídia vem cada vez mais sendo governista, vem sendo aliada daqueles que estão no poder, e o judiciário está cada vez mais também defendendo, sendo aparelhado pelo governo. Fica difícil a população se manifestar, mas mesmo assim a gente tem visto ainda um grito pela democracia, pela liberdade, sendo buscado, mesmo diante de tantas proteções a políticos que estão aí no poder, que podem tudo, enquanto o outro lado não pode nada. Mesmo quando estava no poder, esse lado mais conservador não podia falar nem os fatos comprovados pela justiça, quanto mais as suspeitas essas que acabaram derrubando boa parte do governo mesmo que estava, até por não poder falar, por não poder agir, e aí fica realmente uma situação muito desequilibrada, muito desigual. Mas eu quero saber de você, o que você acha dessa situação? A PEC da blindagem, a PEC da impunidade, como ela está sendo chamada, você acha que realmente deveria ser aprovada, tem que passar no Congresso? O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, já disse que não vai passar lá no Senado. Mas você, o que acha dessa situação? Deixe aí a sua curtida, o seu comentário, se você nos acompanhou até aqui. E também peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, não perder nenhum conteúdo. E agradeço a sua participação aqui no nosso canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.